Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna de licenciatura em História da Uninter. E vamos a mais uma videoaula, falando sobre o calendário histórico do Brasil. O tema de hoje é a abolição da escravatura. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, pondo fim oficialmente a 4 séculos de escravidão no território brasileiro. A lei foi sancionada pela princesa, pois o imperador do Brasil, Dom Pedro II, seu pai, estava em viagem ao exterior. A abolição da escravidão representou também a pá de cal sobre o Império Brasileiro, já que ele não servia mais para manter a sociedade escravista brasileira. Anteriormente, à assinatura da Lei Áurea, houveram outras leis abolicionistas. A Lei Áurea veio na esteira de uma série de outras leis para criar restrições à escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico intercontinental de escravos em 1850, mas em virtude da necessidade de mão de obra para as lavouras, ele continuou a ser realizado clandestinamente. Uma campanha abolicionista já vinha se desenhando desde meados da década de 1840, quando a própria Inglaterra passou a pressionar pelo fim do tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Com as dificuldades impostas ao tráfico internacional, a venda dos escravos entre as diversas províncias brasileiras intensificou-se, principalmente as vendas originadas do Nordeste brasileiro, em declínio econômico para o Sudeste, onde a economia cafeeira estava em ascensão. Essa necessidade de manter os escravos como a base do trabalho agrícola levou o Estado a projetar uma transição gradual para o fim da abolição, de modo que as perdas dos proprietários não fossem tão grandes. Nesse sentido, surgiu a Lei do Ventre Livre, em 1871, que garantia que os filhos de escravas que nascessem a partir daquela data seriam considerados livres. Porém, a pressão dos escravocratas levou à criação de condições de controle dessa liberdade, como a situação de que a criança ficaria sob a tutela do proprietário da escrava até os 8 anos de idade, decidindo se a liberaria, recebendo uma indenização, ou se a manteria como escrava até os 21 anos, como indenização, quando a libertaria. Era mais uma lei a favorecer os escravocratas, ou seja, são duas leis que praticamente só existiam no papel. A primeira, que acabava com o tráfico negreiro, acabou que continuou ocorrendo, mesmo que internamente dentro do Brasil. E com relação à lei do ventre livre, eles usaram, desses dois subterfúgios de manter a criança até os 8 anos e depois iria libertá-la, mas recebendo uma indenização, ou senão manteria a criança até os 21 anos, e mantendo até esses 21 anos já seria uma indenização para o dono dessa escrava que teve essa criança. Ou seja, como foi falado, mais uma lei que favorecia os escravocratas. Em 1885, a lei dos sexagenários tornavam livres os escravos com mais de 65 anos. Poucos escravos conseguiam chegar a essa idade em virtude das péssimas condições de trabalho e vida a que estavam sujeitos. Além do mais, esses poucos que se libertavam viam-se, na maioria dos casos, sem trabalho, em face da idade avançada e sem as condições de sobrevivência que recebiam do antigo senhor. Ou seja, mais uma lei também que não
beneficiou aquela pessoa liberta, mas também, mais uma vez, os escravocratas, porque uma pessoa, 65 anos, vivendo nas condições em que os escravos, no caso, viviam, aos 65 anos, entre aspas, né, ela já não estava mais aguentando muita coisa. Então, seria como você não está me servindo mais, então tchau. E ainda assim, para onde essas pessoas iriam? Creio eu que muitas delas continuavam ali, sujeito ao mesmo tipo de vida que elas tiveram, muitas vezes por toda uma vida. Lei Áurea. Além de uma campanha abolicionista na imprensa e no parlamento, aliada a uma campanha republicana, havia ainda uma luta nas fazendas que resultava em fugas maciças de escravos, formando quilombos próximos às áreas urbanas. Em São Paulo, um exemplo era o grupo dos Caifases, que se infiltravam nas fazendas e organizavam fugas, indicando rotas para os locais de concentração dos fugidos. Ao mesmo tempo, os fazendeiros mais fortes economicamente estimulavam a vinda da mão de obra assalariada europeia para trabalhar em suas fazendas. O trabalho livre proporcionava também a criação de um mercado interno nacional. Frente a essa intensa pressão, a princesa Isabel assinou a lei em 13 de maio de 1888, abolindo a escravidão, sem indenização aos proprietários. A Lei Áurea, lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, que significou a abolição da escravatura, não foi consensual, porque significou uma crise nas lavouras para os latifundiários, já que concedia liberdade aos mais de 700 mil escravos ainda existentes. Dessa forma, à medida que as leis abolicionistas eram promulgadas, se estimulava a vinda de imigrantes para trabalhar nos cafezais brasileiros e assim cumprir a mão de obra necessária. Porém, a abolição não representou uma substancial melhora devida aos africanos escravizados e seus descendentes, já que não conseguiam empregos, pois os donos de fazendas e firmas urbanas preferiam a mão de obra que vinha da Europa. A luta dos descendentes ocorreu até o início do século XXI, mostrando que a herança de 400 anos de escravidão ainda não acabou. Então, falando um pouco sobre essa questão, da abolição, dos escravos, mas qual foi o grande problema com relação a isso? Não o problema da lei em si, porque as pessoas realmente precisavam se libertar daquele modo de vida, mas não houve, digamos assim, um planejamento para o qual essas pessoas deveriam ter, porque como simplesmente libertar as pessoas e simplesmente as pessoas pegaram e foram embora daquelas fazendas, daquele mundo ao qual elas viveram por toda uma vida. Deveria ter havido um planejamento, De que forma? Dando elas, condições de haver, um subsídio para que elas pudessem fazer, suas moradias e também ter o seu próprio espaço para que elas fizessem o seu próprio plantio, porque eram coisas que elas já estavam acostumadas a fazer, para que então, a partir dali, elas pudessem sobreviver com o próprio trabalho. Mas o que houve? Simplesmente soltaram as pessoas no mundo e com a vinda dos imigrantes, os próprios fazendeiros não queriam contratar aquelas pessoas que praticamente fizeram a fortuna desses fazendeiros. Eles preferiam contratar
os imigrantes. Então, dentro disso tudo, não houve um planejamento para que as pessoas libertas, né, pudessem sobreviver a partir daquele momento. Uma data não comemorada. Por que os negros não comemoram o 13 de maio, dia da abolição da escravatura? A Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, foi assinada em 13 de maio de 1888. A data, no entanto, não é comemorada pelo movimento negro. A razão é o tratamento dispensado aos que se tornaram ex-escravos no país. Naquele momento, faltou criar as condições para que a população negra pudesse ter um tipo de inserção mais digna na sociedade. Disse Luísa Barros, ex-ministra da Secretaria de Política de Promoção Social da Igualdade Racial. Após o fim da escravidão, de acordo com o sociólogo Florestan Fernandes, em sua obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, de 1964, as classes dominantes não contribuíram para a inserção dos ex-escravos no novo formato de trabalho. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais que tivessem por objetivo prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho. De acordo com Barros, houve então um debate sobre a necessidade de promover algum recurso à população recém-saída da condição de escrava. Esse recurso, que seria o acesso à terra, importante para que as famílias iniciassem uma nova vida, não foi concedido aos negros, mesmo o já precário espaço no mercado de trabalho que era ocupado por essa população passou a ser destinada a trabalhadores brancos ou estrangeiros, conforme Luísa Barros. Integrante da União de Negros pela Igualdade, Alexandre Braga explicou que o 13 de maio entrou para o calendário da história do país, então não tem como negar o fato. Agora, para o movimento negro, essa data é algo a ser reelaborado, porque houve uma abolição formal ali no papel, né, gente? Mas os negros continuaram excluídos no processo social. Essa data é, desde o início dos anos 80, considerada pelo movimento negro como um dia nacional de luta contra o racismo, exatamente para chamar a atenção da sociedade, para mostrar que a abolição legal da escravidão não garantiu condições reais de participação na sociedade para a população negra no Brasil, completou a ex-ministra. Ela defende, porém, que as mudanças nesse cenário de exclusão e discriminação estão acontecendo. Nos últimos anos, o governo adotou um conjunto de políticas sociais que, aliadas à política de valorização do salário mínimo, criou condições de aumento da renda na população negra. A inclusão, né, do negro ainda é meta. Apesar dessas políticas, tanto a ex-ministra quanto Braga entendem que ainda há muito o que fazer. O representante da UNEGRO cita algumas das expressões do racismo e da desigualdade no país. No Congresso, menos de 9% dos parlamentares são negros, enquanto que a população que se declara negra no Brasil chega a 51%. Estamos vendo também manifestações de racismo nos esportes, principalmente no futebol. Ainda temos muito a caminhar. Ainda estamos tentando recuperar a forma traumática como essa abolição aconteceu, deixando a população negra à sua própria sorte. Como os negros partiram de um patamar muito baixo,
Teremos que acelerar esse processo com ações afirmativas para que possamos sentir uma diminuição mais significativa das desigualdades, explicou a ex-ministra Barros. Então, galera, gostaria de agradecer, tá? Quem chegou até aqui e aquele pedidinho básico, tá? Que, se possível, vocês puderem deixar nome completo, e-mail, para que mais essa videoaula seja validada dentro desse estágio, né, de curso de extensão que eu venho realizando. Eu agradeceria muito. Até o próximo encontro.